Olá pessoal, eu sou o Newton Gomes da CPA, uma empresa de informações empresariais. Nós trabalhamos com a legislação tributária, societária e também a legislação contábil. Nós estamos iniciando aqui uma série de vídeos para falarmos especificamente do projeto de reforma tributária do presidente eleito Jair Bolsonaro. Na realidade, o projeto consta do programa dele, devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral, né? E ele tem 6 itens, e nós vamos fazer um vídeo para cada 2 itens. É uma análise crítica de cada um desses itens, em que a gente vai colocar a nossa opinião. Aqui ao meu lado, a minha assistente, Júlia. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Júlia. Anteriormente a gente estava trabalhando com o confronto de ideias entre os dois candidatos ao segundo turno. Como o segundo turno foi dia 28 agora de outubro, já passou, o presidente já foi eleito, ele vai tomar posse dia 1º de janeiro. Então agora a gente vai focar no projeto dele, o projeto do PSL, o Partido Social Liberal, e como meu avô disse, a gente vai fatiar em algumas, falar alguns pontos, depois outros pontos, com uma análise mais crítica. Porque na realidade o programa que está registrado lá no tribunal, eles são exatamente 6 itens. Então a nossa ideia é pegar 2 itens, comentar de uma forma tal que a gente faça um comentário bastante tranquilo e tão profundo quanto possível. Bem, eu queria lembrar que o presidente eleito já está escolhendo a sua equipe. Inclusive, nessa semana já tive 20 nomes da área econômica, dentre eles alguns especialistas na área de tributação. Então, o projeto, imagino eu que o projeto de reforma tributária já está começando a andar lá na equipe, né? É por isso que a gente já seria interessante conversar um pouco sobre isso. Muito bem, então, vamos fazer o seguinte, vamos analisar os pontos que fazem parte do programa do PSLL, 1 a 1, né, Julia? Isso aí. Bom, vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto fala sobre a gradativa redução da carga tributária bruta brasileira paralelamente ao espaço criado por controle de gastos e programas de desburocratização e privatização. Muito bem, para mim, eu acho que ficou claro que a ideia do programa é fazer uma redução da carga tributária, né? Nós sabemos que a carga tributária no Brasil, ela chega mais ou menos a 34% do PIB, né? Do programa interno bruto. Então, há um consenso de que a carga tributária brasileira é muito acima da que seria suportável. Porque ao longo do tempo a gente foi aumentando imposto, contribuição, foi indo, e chegamos nesse ponto crítico. Então, o programa, pelo menos otimisticamente, ele começa exatamente por isso. Então, o que me parece? Eu acho que a ideia é o seguinte: nós temos 34% do PIB de tributos, todos os tributos. E nós temos digamos que nós tenhamos uma despesa, um gasto igual. Qual que é a ideia? É reduzir a carga tributária gradualmente, mas paralelamente nós vamos criar um controle de gastos, né, e programas de desburocratização e privatização. Quer dizer, porque o problema é o seguinte, né, claro, se o governo tem que pagar as suas contas, são as despesas obrigatórias, como é que ele vai reduzir a carga tributária e não reduzir o outro lado, né? Então, tudo bem, vejamos que ele pode fazer a redução da carga tributária bruta, mas, paralelamente, ele terá que cumprir o seu dever de casa reduzindo os gastos, né, para controlar isso de uma forma tal que fique equânime, né? Bom, nessa história de controle de gastos, né, Júlia, tem aquela questão da redução dos ministérios, não é isso? Isso. Então, a redução do ministério, quer dizer, hoje nós temos uma quantidade enorme de ministério e o presidente eleito, né, o Bolsonaro, já está dizendo que ele pretende reduzir a quantidade de ministério para, no máximo, 18 ministérios. Inclusive fundindo alguns, né, com
Fazenda, Economia, Desenvolvimento, fazendo um só, com o superministro lá, o Paulo Guedes. E assim por diante, né? Ontem, por exemplo, ele já anunciou que provavelmente o novo ministro da Justiça será o Sérgio Moro, né? Que veio lá de Curitiba para receber isso aí. Ora, o que vai acontecer? Ele vai ser o ministro da Justiça, mas ele vai fundir o Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança, de uma forma tal que nós temos um ministério só exercendo duas atividades. Então, essa é, claro, né, uma estratégia para reduzir os gastos. E, além disso, está anunciado no programa aqui que haverá uma desburocratização e também uma privatização. No caso da desburocratização, é cortar obrigações indispensáveis, reduzir ao máximo a emissão de papelada e obrigações, etc. E no caso da privatização, o Bolsonaro houve dito bem que ele ia diminuir a quantidade de empresas que o país possui, que até são empresas que acabam só dando prejuízo, não serve para nada, né? Então, uma das ideias, por exemplo, é privatizar a Eletrobras, né? A Eletrobras está num processo aí de privatização e tal. Existem outras, por exemplo, você sabe que no Brasil tem uma empresa que é do governo federal, que era para o trem-bala. Trem-bala, a gente entende que lá no Japão, por exemplo, tem um trem-bala lá que roda 400, 500 quilômetros por hora, né? Então, um trem muito rápido. Quer dizer, então, uma das ideias é fazer um trem rápido disso aqui, um trem-bala do Brasil, né? O problema é que o trem-bala já tem vários anos, por enquanto não saiu nem 10 metros ainda, né? Então, esse é o problema. Então, existem várias empresas que pertencem ao governo federal e que elas não estão fazendo exatamente o que deveriam estar fazendo, dão um prejuízo muito alto. Um dos motivos que se fala nisso, por exemplo, é aquela TV, né? A TV, acho que tem uma TV estatal aí, que também ela só dá prejuízo, tal, né? E a audiência da TV é zero, é traço. Enfim, controla os gastos, diminuindo os ministérios e outras coisas. Desburocratiza, quer dizer, elimina obrigações, tal. E privatiza o que der para fazer. Se tudo isso for realmente conseguido, né, pela questão política, etc., se tudo isso for conseguido, nós teremos uma diminuição dos gastos. Isso vai autorizar o país a reduzir a carga tributária, reduzir as alíquotas e assim por diante, né? Então, na realidade, haverá uma redução das alíquotas do imposto, com a redução dos gastos, e, logicamente, o país vai ter possibilidade de se desenvolver mais com esse equilíbrio que hoje está totalmente desequilibrado, né? Então, esse é o item número 1 do programa do Partido Social Liberal, que é a respeito da reforma tributária, que é o partido do presidente eleito Jair Bolsonaro. Muito bem, Julia, acho que nós podemos dar um caminhozinho aí para falarmos do segundo ponto do programa de reforma tributária do PSL. Isso aí. Bom, o segundo ponto é a simplificação e unificação de tributos federais, eliminando distorções e aumentando a eficiência da arrecadação. Bom, aí deu para entender que ele está se referindo ao IUF, né, que é o Imposto Unificado Federal, e também está se direcionando para o IVA. Exatamente. A gente, claro, né, como a gente não tem muita informação, né, a gente já falou isso várias vezes, né? O economista Paulo Guedes, que está cotado para ser o superministro da Fazenda, da Economia e do Desenvolvimento, é ele que está cuidando disso. E ele fala coisas na imprensa, nas entrevistas, nos jornais, que a gente não consegue interpretar com mais clareza o que vai acontecer, né? Aliás, esse é um ponto
que o mercado, os empresas, os contribuintes têm reclamado muito desse novo ministro, ou desse que vem a ser ministro, porque ele não esclarece muito. Você veja, o segundo item do programa é simplificação e unificação de tributos federais. Quer dizer, pelo que se entende, vai pegar os tributos, nós temos aí uma série de tributos federais, hein? Vejam, federais. Ele vai pegar os tributos que for possível, juntar numa só, né? E, logicamente, vai simplificar. Bem, uma das ideias que eu acho que ela tem rolado frequentemente aí dentre as pessoas envolvidas nisso, nessa tal reforma tributária, é aquela questão da CPMF, que era a Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira, o famoso imposto do cheque. Nós já tivemos isso até 2007. O imposto do cheque foi revogado, houve várias tentativas depois de retornar, mas não se conseguiu. O que me parece é que talvez a CPMF ela venha, embora haja aí uma opinião contrária no país todo, mas, enfim, o presidente, com os votos que ele teve, cabe a ele convencer os políticos a aceitarem. Bom, uma das ideias que a gente colocou nos jornais, inclusive discutimos ontem numa palestra, uma das ideias seria criar uma CPMF para juntar 4 impostos, né? Que seria o IPI, o IOF, o PIS e COFINS, né? Então, você pega esses 4 tributos, junta tudo no Imposto Unificado Federal. A sigla seria IUF, Imposto Unificado Federal. E substitui isso por uma CPMF. E o interessante é que, aí como está falando, são tributos federais, né? Ele só inclui os tributos da União. Ele não pega o tributo dos municípios nem dos estados. Exatamente, porque daí seria muito mais difícil, né? Teria que se entender com os 26 governadores mais o Distrito Federal, teria que se entender com 5.600 prefeitos. Então, mudar a questão do tributo federal é muito mais fácil. Mas a segunda ideia, que é a do IVA, que você se referiu, ela teoricamente mexe com o tributo estadual ou municipal, sim, né? Isso sim. Tanto que a gente já tinha visto, né, um dos projetos que eles querem... um dos projetos que mais tem chance de ser aprovados por ele, que é o do economista Bernardo Api, que a gente já falou aqui. E os outros também, projetos da reforma tributária, eles têm um tempo de transição para tudo isso, né? Não é imediato, é uma coisa que... Exatamente, mas você vê que os projetos principais que a gente tem discutido aqui, da criação do IVA, né, que é o Imposto do Valor Acrescido, que tem o nome de Imposto sobre Bens e Serviços, a ideia é juntar 5 tributos. Vai juntar o IPI, vai juntar o PIS, vai juntar a COFINS, vai juntar o ICMS e o ISS. Então, vejam, na ideia do IVA, são 3 tributos federais e 2 tributos estaduais. E aí a dificuldade que ele não teria no IUF, ele teria no IVA, para como vai resolver isso aí, né? Então, essa é uma ideia. Agora, além disso, tem a previsão, a ideia de se fazer uma outra CPMF, uma segunda CPMF, que seria para cumprir as contribuições sociais da Previdência, né? Contribuição do INSS, o salário de educação e também o Sistema S, né? Então, vejam, o desenho que nós temos aí, e que valeria para esse segundo item do programa do PSL, seria o seguinte: uma CPMF para 4 tributos federais, IPI, IOF, PIS e COFINS. Depois, uma outra CPMF para contribuições, coisa de folha de pagamento, né? Contribuições sociais para o Sistema S e salário de educação. E no meio, o IVA. Nós até ressalvamos ontem que essa falta de comunicação dá um pouco, porque o IVA, ele, em princípio, é para substituir 5 impostos, e dentre esses 5 impostos, 2 são estaduais e municipais.
Então, e o PIS está nas duas. Há uma dúvida sobre isso. Mas, de qualquer forma, então, a provável criação de duas CPMF e a instituição do IVA seria exatamente para obedecer o item número 2, que é simplificação e unificação de tributos federais, eliminando distorções, etc. Aí incluído, eventualmente, o tributo estadual, que é o ICMS, né, e o tributo municipal, que é o ISS. Bom, tudo isso, o desenvolvimento é que vai dizer se vai funcionar ou não. Isso aí. Bom, pessoal, a gente falou de 2 itens nesse vídeo. No próximo, a gente vai falar dos próximos 2. Exatamente. Eu falei inicialmente que eram 6 itens do programa. Nós analisamos os 2 primeiros, né, com uma visão mais crítica sobre isso. E depois, nos próximos, nós falaremos de mais 2, que é os itens 3 e 4. Né? Então, espero vê-los nos próximos vídeos, onde a gente vai fazer uma análise bastante circunstancial, bastante tão profunda quanto possível sobre esse programa do Bolsonaro. Isso aí. Bom, pessoal, gostaria de lembrar vocês nosso site, que é reformatributária.netcpa.com.br. Lá você acompanha os nossos papos sobre a reforma tributária. E o site da CPA, que é netcpa.com.br. Lá você sabe mais sobre a nossa empresa. E acompanha a gente nas nossas redes sociais, @netcpa. Bom, pessoal, até o próximo vídeo. Eu me despeço. E eu lembrar que todo mundo pode compartilhar esses vídeos à vontade, né? E que nos próximos dias no nosso blog a gente vai publicar integralmente a palestra que nós fizemos, né, no dia 30, né, anteriormente, uma palestra que fala tudo sobre isso com bastante profundidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.